Você já passou por isso. Abre a Bíblia, começa a ler um versículo, sente que há algo importante ali, mas parece que não consegue alcançar. Você tenta compreender, ora em silêncio, volta ao início, lê de novo. E quanto mais lê, mais distante tudo parece. Há um sentimento de que o texto carrega algo profundo, uma mensagem especial, mas ela não se revela. É como se estivesse trancada, fora do seu alcance, como se lhe faltasse a chave certa para entender. E o que você mais deseja, no fundo, é ouvir a voz de Deus. Mas tudo o que encontra é silêncio. Se isso te soa familiar, saiba que você não está só. Muita gente vive esse mesmo dilema. Cristãos sinceros, apaixonados pela palavra, mas que por alguma razão, não conseguem compreendê-la em profundidade. Não é falta de fé, nem de oração. O problema é que nunca nos ensinaram a enxergar com os olhos do Espírito, e não apenas com os da razão. Eu me chamo Madalena Rivera, tenho 63 anos. Passei mais de 30 anos trabalhando como enfermeira. Acompanhei inícios e fins de vida. Sempre levei a fé a sério. Nasci numa família católica, depois conheci a fé evangélica, me batizei, frequentei a igreja, li a Bíblia. Mas mesmo com tudo isso, havia um vazio. Uma sensação de que algo ainda faltava. Muitas vezes ao ler as Escrituras, parecia que havia algo ali, algo essencial, que eu não conseguia tocar. Era como se eu estivesse lendo com os olhos, mas não com o coração. E a revelação não vinha. Até que um dia tudo mudou. Fui para uma cirurgia de rotina. Algo simples, diziam os médicos. Mas dentro de mim havia uma inquietação. Desde o momento em que assinei os papéis no hospital, um peso estranho tomou conta do meu peito. Minha filha tentou me acalmar. Eu sorria para ela, mas algo lá no fundo me dizia que aquele não era um procedimento qualquer. E eu estava certa. Durante a cirurgia, meu coração parou. Por alguns minutos, talvez segundos, eu deixei este mundo. Não vi túnel, não ouvi vozes suaves. Foi direto, um clarão, um silêncio que preenchia tudo e uma presença que não deixava dúvidas. Era Jesus. Eu não vi rosto, não ouvi palavras, mas minha alma reconheceu. Era Ele. Naquele instante tudo fez sentido, mas não com lógica ou explicações. Era uma compreensão que nascia no Espírito. Ele me fez entender algo profundo. A Bíblia não é decifrada com inteligência. Ela se abre com o Espírito. Cada palavra da Escritura carrega uma chave. E essas chaves são perguntas. 3 perguntas. Naquele momento eu ainda não sabia quais eram, mas sabia que havia algo ali que mudaria tudo. Despertei na UTI com lágrimas secas no rosto. Uma enfermeira segurava minha mão, e eu repetia a única coisa que conseguia dizer. Ele me mostrou. Ele me mostrou. Nos dias que seguiram, fiquei em silêncio, escrevendo sem parar. Algo tinha mudado. Eu ainda não sabia explicar, mas sentia que era real. Até que numa madrugada, enquanto relia um daqueles versículos que tanto me confundiam, as perguntas vieram. Não da minha mente, mas como se tivessem sido plantadas dentro de mim. 3 perguntas simples, diretas, mas que abriram a palavra como uma janela para o céu. Antes de compartilhar com você quais são essas perguntas, preciso te perguntar algo. Você já se sentiu assim? Diante da Bíblia, querendo ouvir Deus, mas tudo o que encontra é silêncio. Já teve vontade de clamar? Fala comigo de verdade, Senhor. Se sim, escreve aqui embaixo. Apenas isso. Fala comigo, Senhor. Porque talvez o que Ele me mostrou naquele dia, Ele queira mostrar a você também. E sim, eu vou te contar. Mas quero que venha comigo até o fim. Era para ser um procedimento simples e rápido. Eu confiava nos médicos. Mas havia algo dentro de mim, algo que não sei explicar, que já sabia que havia algo maior acontecendo. Lembro da mão da minha filha, do corredor frio, das luzes passando devagar acima de mim. Contaram até 10, e não cheguei aos 5. E então tudo começou de verdade. Não sei quanto tempo estive fora. Minutos, segundos, o que sei é que me vi deitada, frágil, imóvel. Mas eu já não era aquele corpo. Eu estava em outro lugar, entre 2 mundos. Um silêncio absoluto me envolvia. Não havia medo, nem dor. Apenas uma presença. E então a luz. Mas não era apenas luz. Era alguém. Não tinha rosto, nem voz. Mas me conhecia mais do que eu mesma. Sabia de tudo. Das lágrimas solitárias,
das orações sem resposta, das vezes que fingi entender só para não me sentir menor. Era Jesus. Sem palavras, ele me mostrou que tudo sempre esteve ali. Mas eu lia, e não via. Ouvia, e não entendia. E então como se dissesse: agora, vou te mostrar. Foi nesse instante que tudo mudou. Não ouvi uma voz, mas entendi com clareza. 3 perguntas surgiram dentro de mim como se fossem chaves. E quando essas chaves se encaixaram, algo aconteceu. Os versículos começaram a ganhar vida, não no papel, mas dentro de mim. Era como se os textos respirassem, como se cada palavra pulsasse com significado. Pela primeira vez, eu compreendia o que Deus queria dizer. E eu chorei. Chorei porque por anos, pedi que Ele falasse comigo e Ele sempre falou. Eu é que não sabia como escutar. Durante aquele tempo fora do corpo, por mais curto ou longo que tenha sido, vi mais da Bíblia do que em toda a minha vida. E tudo isso por causa de 3 perguntas. Mas ainda não posso te revelar quais são. Antes preciso te mostrar algo que poucos percebem. Há um motivo por trás da dificuldade que tantas pessoas têm em entender a palavra. Existe um erro sutil, cometido todos os dias por pessoas sinceras na fé. E se eu não tivesse voltado da morte, talvez nunca pudesse te contar isso. Eu não sabia onde estava, mas tinha certeza de que não era aqui. Tudo ao redor era silêncio e presença. Não era exatamente escuridão, mas também não era luz como conhecemos. Era um espaço diferente, onde o tempo parecia estar em pausa. Nada ali era medido em metros, mas em percepção. Era como estar dentro de algo eterno, sem medo, sem pressa, só uma profunda espera. E eu sabia, alguém estava prestes a chegar. Quando essa presença se manifestou novamente, foi mais forte. Não com os olhos, mas com o espírito, eu soube. Ele estava ali. Foi então que senti algo que nenhuma pregação, canção ou leitura havia despertado antes. Eu era conhecida. Desde as lágrimas da infância até os pecados que tentei esquecer, tudo estava diante dele, não com julgamento, mas com amor. E ali ele apareceu. Não com forma definida, não com feições humanas, mas com uma presença tão verdadeira que eu não precisava ver, eu sabia. Era Jesus. Diante dele todas as ideias que eu tinha sobre Deus desmoronaram. A imagem que construí durante anos, misturada com medo, regras e rituais, se desfez. Ele me mostrou que minha dificuldade com a Bíblia nunca foi por falta de fé, e sim por falta de revelação. E a revelação não vem do esforço intelectual. Ela entra por outra porta, a da entrega. Eu percebi naquele momento o erro que tantos de nós cometemos. Tentamos entender a palavra com a mente, como se fosse uma fórmula. Mas a Bíblia não é uma equação. Ela é uma carta. Uma carta escrita por um pai ao coração de seus filhos. E para lê-la não basta estar com os olhos abertos, é preciso que o coração esteja também. Então, como alguém que acende uma chama invisível, ele me trouxe lembranças. Vezes em que estive com a Bíblia aberta, o coração aflito, e um silêncio que gritava. Na verdade, eu não queria apenas entender um texto. Eu queria ser alcançada, queria ser ouvida, queria ser tocada. Foi nesse ponto que ele me deu a primeira pista. A palavra não se revela para quem a lê por costume. Ela se abre para quem a busca com fome, com humildade, com sede de verdade. E sim com as perguntas certas. Nesse instante senti como se o ambiente inteiro estivesse me entregando algo. Não era físico, era mais profundo. Eu entendi. Existe uma maneira esquecida de se aproximar das Escrituras. Uma forma que poucos conhecem, não por maldade, mas porque nunca viram. Jesus não me deu um sermão. Ele me deu uma pergunta. Apenas uma. Mas essa pergunta acendeu algo dentro de mim, como se abrisse portas que estavam seladas há décadas. E a partir dela, vieram outras. 3 no total. Cada uma com um propósito. Uma para enxergar Deus, uma para me enxergar, e uma para descobrir o que fazer com o que eu via. Mas ele não me deu tudo de uma vez. Porque sabia, eu precisava querer, precisava buscar. E por isso estou aqui. Porque existe um caminho, uma forma de ler a Bíblia que realmente transforma. E não começa com leitura, começa com rendição. Você ainda quer saber quais são essas 3 perguntas? Então me escuta até o fim. Porque é agora que tudo muda. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Ali sem tempo, sem pressa, a presença de Jesus era tudo.
Não ocupava o espaço, era o próprio espaço. Até meus pensamentos silenciaram. E então, sem palavras, ele falou. Não como estou falando com você agora. Foi algo que atravessou minha alma com uma clareza impossível de descrever. Sua revelação não veio como explicação, veio como cura. E foi ali que ele me entregou algo que mudou minha maneira de ver a Bíblia. Mais que isso, mudou a maneira como vejo a mim mesma. Ele me mostrou que a palavra de Deus é viva, sim, mas só vive dentro de quem está disposto a morrer para a própria lógica. Existem muitos estudiosos, muitos pregadores, muitos leitores sinceros, mas poucos se rendem. E é na rendição que o Espírito começa a falar. Foi nesse ponto que compreendi as 3 perguntas. A primeira veio como um toque no coração. O que este texto revela sobre quem Deus é? Pode parecer simples, mas essa pergunta abriu uma nova dimensão dentro de mim. Passei a vida lendo a Bíblia procurando regras, exigências, instruções. Nunca havia parado para perguntar: o que isso revela sobre o coração de Deus? E então entendi. A Escritura não é apenas um manual de conduta. É um retrato do Criador. Cada palavra, cada história, cada linha, carrega as digitais do Pai. A segunda pergunta veio como uma lâmina suave, mas certeira. O que este texto diz sobre mim? Naquele instante algo em mim se desmanchou. Chorei como uma criança. Porque entendi de uma vez por todas, que Deus sempre quis usar a palavra para me revelar a verdade sobre quem eu sou. Mas eu estava ocupada demais tentando me encaixar em padrões, tentando agradar, tentando parecer forte. Tentando merecer algo que na verdade, Ele queria me dar de graça. Enquanto eu me esforçava para ser suficiente, a Escritura só queria me lembrar: você é filha. Você é amada. Você é profundamente conhecida, inclusive nas suas falhas. A terceira pergunta foi a mais transformadora de todas. O que Deus quer que eu faça com isso? Foi nesse momento que tudo se encaixou. Eu entendi que o propósito da Bíblia nunca foi apenas informar, mas transformar. Toda vez que abrimos as Escrituras, é como se Deus nos fizesse um convite. Você está disposto a mudar? Mas essa mudança não nasce do medo, nem da culpa. Ela nasce da revelação. Quando eu compreendi quem Deus é, e quem eu sou nele, as atitudes começaram a vir como resposta, não como obrigação. E foi aí que entendi. Essa era a chave que sempre me faltou. E que falta para tantos. Jesus não me entregou regras, Ele me entregou perguntas. Porque Ele sabe, é no caminho da busca que a fé se fortalece. Quando voltei ao meu corpo, eu já não era a mesma pessoa. Não conseguia mais olhar para a Bíblia com os mesmos olhos. Agora toda vez que leio, essas 3 perguntas surgem dentro de mim como uma espécie de bússola. E com elas, a revelação vem. Algum tempo depois, já em casa, sozinha no quarto, peguei minha Bíblia e voltei a um versículo que eu já havia lido incontáveis vezes. Mas naquele dia algo foi diferente. Era como se eu estivesse lendo com outra alma. O versículo era 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu já conhecia essas palavras, mas nunca as tinha vivido. Naquele momento entendi. Para que a palavra seja útil, eu preciso me permitir ser ensinada, confrontada, corrigida e moldada. E tudo começa com as perguntas certas. Desde então nunca mais abri a Bíblia apenas como um livro. Hoje quando leio, não procuro respostas fáceis, promessas prontas ou versículos para aliviar um dia difícil. Eu estou buscando direção. Estou pedindo para ser moldada. Para lembrar quem Ele é, quem eu sou nele, e o que Ele deseja de mim. E agora me diga, você está pronto para abrir a Bíblia com um olhar novo? Porque no que vem a seguir, quero te mostrar como essas 3 perguntas mudaram completamente o significado de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E te prometo, você nunca mais vai enxergá-lo da mesma maneira. Quando voltei, foi um susto, literalmente. Era como se alguém me puxasse com força de volta para dentro do corpo. Senti um ar cortante invadir meus pulmões, ouvi o som agudo das máquinas da UTI e provei o gosto metálico da intubação. A luz do hospital era fria, impessoal, o completo oposto da presença suave que eu havia experimentado momentos antes. Meu corpo tremia, meus dedos não obedeciam, a garganta queimava. Mas o que doía de verdade era por dentro.
Era como ter sido arrancada de um lugar onde tudo fazia sentido e colocada de volta no mundo que ainda grita, corre e se perde em ruídos. Minha filha estava ao lado, com os olhos marejados, mas eu mal conseguia encará-la. Meus olhos ainda carregavam uma saudade, não de um lugar, mas de uma presença. De uma clareza que aqui parecia impossível de traduzir. O médico entrou sorrindo, tentando tranquilizar. Houve uma parada, mas conseguimos estabilizar. Foi por pouco. Por pouco eles diziam. Como se tudo o que vivi tivesse sido um delírio anestésico. Mas eu sabia. Alguma coisa em mim havia sido atravessada e costurada de volta com uma linha invisível. Nos dias que seguiram, o corpo cobrou seu preço. Dores novas, movimentos limitados, um cansaço que não era apenas físico. Mas o que mais me pesava era tentar explicar o que eu havia vivido. Como contar para alguém que você esteve com Jesus, sem que pensem que você perdeu a razão. Tentei algumas vezes. Começava a frase e minha voz falhava. As lágrimas vinham, mas não por dor. Era saudade, era reverência, era como tentar empacotar o eterno em palavras pequenas. Teve noites em que chorei sozinha, deitada no hospital, olhando o teto e perguntando: Senhor, por que me trouxe de volta? Por que me mostrou tanto, para me deixar aqui, limitada por palavras, cercada por dúvidas e julgamentos? Sim, até as marcas ficaram. Fiquei com uma pequena sequela no braço esquerdo, nada grave, mas que me impede de fazer alguns movimentos rápidos. E por mais estranho que pareça, isso virou um lembrete. Toda vez que a dor puxa, é como se o céu sussurrasse: você voltou com uma missão. E nenhuma missão é fácil, especialmente quando o mundo ainda não está pronto para ouvir. A primeira pessoa para quem tentei contar foi uma amiga antiga da igreja. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, disse apenas: "Ah, você sonhou Madalena. Deve ter sido a anestesia." Aquilo me cortou por dentro. Foi como se alguém jogasse fora a verdade mais profunda que eu já carreguei. Então, por muito tempo, calei. Escrevia em cadernos, orava em silêncio. Eu ouvia dentro da alma cada palavra que Jesus me disse. As 3 perguntas ecoavam. Elas não me deixavam em paz, e talvez nunca deixem. Porque agora sei. A palavra de Deus é viva, mas só desperta a vida dentro de quem está disposto a morrer para a própria razão. Sempre que eu via uma Bíblia aberta, sentia vontade de gritar para o mundo inteiro, mas não sabia nem por onde começar. Até que chegou um dia diferente, daqueles dias aparentemente comuns, mas que mexem profundamente por dentro. Minha neta veio até mim com a Bíblia nas mãos, dizendo que tinha uma tarefa da escola. Ela abriu justamente num versículo que sempre me confundiu e me perguntou: "Vovó, o que isso significa?" Naquele instante algo me travou. Minha garganta se fechou, a visão ficou turva e aquela presença que eu sentira antes voltou com força. Abaixei-me, segurei a mãozinha dela, e pela primeira vez desde que voltei, consegui falar. As palavras saíram como uma oração, uma resposta, e ao mesmo tempo, uma missão. É por isso que compartilho isso com você agora. Porque aquela menina me fez entender que existe um tempo para calar, e um tempo para finalmente falar. E esse tempo chegou para mim. Talvez você também esteja esperando que alguém coloque em palavras aquilo que sempre sentiu, mas nunca conseguiu expressar. Agora quero mostrar como aquelas 3 perguntas mudaram completamente a forma como eu leio até os versículos mais conhecidos da Bíblia. A transformação começa no próximo passo. A Madalena que saiu daquele hospital não era a mesma que entrou na sala de cirurgia. Algo dentro de mim foi arrancado, mexido, costurado e reconstruído, não por remédios, mas pela presença dele. Jesus não apenas me salvou da morte física. Ele me despertou de uma morte espiritual da qual eu nem tinha consciência. Depois daquele encontro, compreendi. Eu não voltei para simplesmente sobreviver. Voltei para servir, testemunhar, guiar outras pessoas que, como eu, passaram a vida rodeadas pela Bíblia, mas sem ouvir a voz viva que habita nela. Minha rotina mudou. A forma como oro, como leio e como vejo o mundo mudou. Parecia que eu tinha parado de buscar fórmulas prontas, e ao invés disso, comecei a viver com as perguntas certas no coração. Hoje, toda vez que abro as Escrituras, fecho os olhos por um momento e pergunto: Senhor, o que este texto revela sobre ti? Depois pergunto: o que o Senhor quer me mostrar sobre mim? E por fim, o que o Senhor deseja que eu faça com isso?
Pode parecer simples, mas garanto que essas 3 perguntas abriram portas dentro da minha alma. Por meio delas, a palavra ganhou vida, passou a pulsar urgente dentro de mim. Comecei a reunir mulheres da minha vizinhança para ler juntas, chorar juntas, fazer perguntas juntas. Já testemunhei casamentos sendo restaurados, feridas antigas sendo curadas, mulheres que nunca haviam falado em público se levantando com autoridade para ensinar. Tudo isso porque elas passaram a ler a Bíblia com o coração aberto. A Bíblia não mudou, nós que mudamos a forma de nos aproximar dela. Se eu dissesse que tudo ficou perfeito depois disso, estaria mentindo. Ainda enfrento dias difíceis, ainda sinto dores, ainda há momentos de silêncio. Mas agora sei o que esse silêncio carrega. Sei que a ausência de respostas, às vezes, é o convite de Deus para que eu escute mais fundo. Quando volto aos versículos, retorno com uma expectativa diferente. Não busco apenas consolo, mas comunhão. Lembro sempre de um versículo que tem sido meu alicerce desde essa experiência. Em Jeremias 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Essa é a chave, o coração. Não o intelecto, nem a tradição, nem o medo, mas o coração entregue, que pergunta, que escuta. E é por isso que hoje eu te digo com toda a sinceridade que carrego comigo. Se você ainda sente que está lendo a Bíblia no escuro, como se algo estivesse faltando, talvez não seja falta de fé. Talvez seja só a hora de mudar a forma como você se aproxima da palavra. De perguntar, de se render, de permitir que o Espírito revele aquilo que nenhuma letra pode mostrar sozinha. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez esta mensagem seja exatamente o que seu espírito estava esperando em silêncio. Por isso quero te fazer um convite, não para acreditar em mim, mas para que você mesmo experimente. Pegue sua Bíblia hoje, abra em qualquer versículo, feche os olhos, respire fundo e faça essas 3 perguntas com humildade, reverência e sede. Veja o que acontece. E não pare por aqui. No próximo vídeo do canal, pode estar algo especial para você. Algo que talvez complete aquilo que você começou a sentir agora. Então continue assistindo, continue buscando. Porque quem busca, encontra. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.